Voltamos para estar consigo nesta sexta-feira, no final de mais esta semana. Vamos fechar hoje aqui o Bíblia Fala, mas antes queremos ler consigo duas passagens de Pedro. Queremos encerrar também este estudo que tivemos ao longo de 2-3 meses, cerca de 12, 13 lições por aí, em que nós pudemos, de alguma forma, ir perspectivando e, sobretudo, percebendo detalhe a detalhe a vida do apóstolo Pedro e aquilo que ele deixou para as suas igrejas e que se estendeu no tempo até nós. E por isso mesmo convido a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, para lermos os versículos 10 a 12, que diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais as coisas os anjos desejam bem atentar. E se lermos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, este versículo diz-nos: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ora bem, Pedro, aqui o apóstolo, e nós podemos dizer não apenas no seu tempo, mas para nós hoje também, a Bíblia continua a ter um papel bastante relevante, eu diria central na vida de todos aqueles que querem seguir Jesus, quer sejam eles crentes que pertençam a uma igreja e que semanalmente possam estar numa igreja, mas isto de alguma forma nunca poderá mudar. Não pode, porque essa é uma pedra de esquina também, a qual o próprio Deus colocou. A Bíblia tem que ser o centro da vida. A Bíblia é, na verdade, o guia que orienta, em torno da qual o crente organiza a sua própria vida. Lembro-me das palavras do apóstolo aos Hebreus, que dizia que Deus tem-se revelado de muitas maneiras aos seus filhos, não é? E nestes últimos dias a nós se revelou através de Jesus Cristo. A verdade é que Deus tem muitas formas de se revelar, de se dar a conhecer, de manifestar a sua vontade. Mas entre elas, a palavra escrita, podemos dizer que se tornou para o crente a base da revelação de Deus. É por excelência. Ela é por excelência. E não é uma escolha aleatória que nós aqui decidimos fazer. Ela é por excelência porque é a revelação de Deus à qual, no tempo presente, nós temos um acesso mais amplo. Nós sabemos que a maior de todas as manifestações e revelações de Deus foi na vida de um homem, o Filho do homem e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa foi a mais bendita das revelações de Deus. No entanto, nós hoje não o temos connosco. Existiu um grupo de pessoas que viveram naquele tempo único e especial na história, que tiveram a bênção de terem vivido com ele fisicamente. Mas isso foi um período de tempo. Nós hoje, mesmo o que conhecemos de Cristo e o podermos afirmar que Cristo se revelou, que Ele era Deus e tudo o mais que sabemos sobre Ele, nós sabemos através da palavra escrita. Nós sabemos que Deus, por exemplo, no passado se revelou a alguns homens de maneira muito direta. Fosse aos patriarcas, por exemplo, a Bíblia revela que Ele falava com os patriarcas e chamava-os dava-lhes missões, dizia para sair de um lugar e irem para o outro, dava-lhes indicações. Portanto, aí Deus manifestava-se, digamos, de forma pessoal. Deus também se manifestou durante muitos séculos aos profetas e a esses dava-lhes visões, sonhos especiais, portanto, mensagens que eles depois transmitiam, descodificando-os, ou às vezes nem sequer conseguindo isso, simplesmente transmitiam: olha, o sonho que eu tive ou o que eu vi foi isto. Vemos aqui uma diversidade de formas de Deus se manifestar. E sabemos também que Deus, no fundo, se revela a cada um de nós individualmente. Claro. Até porque o seu Espírito Santo, sendo Deus, mas neste seu ministério único de trabalhar na pessoa do crente, ele tem esta capacidade divina de influenciar o nosso pensamento e de comunicar connosco. Aliás, a própria Bíblia diz, e Paulo refere muito bem, que nós somos a casa por excelência de Deus. Quer dizer, somos a habitação, não é? Seria de alguma forma um contrassenso
Deus querer viver connosco e não comunicar connosco, não era? Por isso ele tem que se revelar e comunicar. E pode fazê-lo a esse nível pessoal, através do seu espírito. No entanto, a sua palavra serve como suporte para todas estas coisas. Porque ele foi revelando essas mensagens desde o princípio e deu indicações aos seus profetas e depois aos apóstolos, como dizia aí Pedro, mostrando que há este fio condutor. A todas essas pessoas, ao longo de séculos e séculos, Deus deu-lhes a indicação de que escrevessem, de que deixassem um registro, precisamente para que o crente, em todo o tempo, ele tivesse uma orientação clara. Ele pudesse encontrar num lugar uma mensagem que sabe que veio da parte de Deus. Por isso nós poderíamos dizer que fora desta orientação, desta revelação especial de Deus que temos na palavra escrita, é como se estivéssemos perdidos ou desorientados. É como se nos deixassem no meio de uma montanha, mas sem um mapa. Nós não sabíamos se o norte era para a esquerda, se era para a direita. Claro. Mas se deixarmos um mapa e uma indicação precisa, nós podemos, com essas indicações, conseguir navegar, saber para onde nos dirigirmos. A Bíblia serve precisamente. Por isso, este é um livro que tem que ser lido, é uma mensagem, no fundo, que tem que ser lida de forma séria, não leviana, Claro. de forma humilde, não prepotente, mas talvez, sobretudo, de forma coerente. Ou seja, assumindo que o grande desafio para o crente que aceita que Deus tem uma revelação e que a deixou escrita, o grande desafio é obedecer-lhe. É aí que está a coerência entre saber, crer que a palavra é a inspiração de Deus, que foi dada aos homens porque Deus se quer dar a conhecer e a sua vontade, mas a seriedade, a coerência deste estudo é se nós estivermos dispostos a conformar a nossa vida com essa norma. Sobretudo quando isso toca, quem sabe, em interesses pessoais, em vontades. Mas é aí que vem o processo de fé, de ter fé, de saber que a vontade de Deus é melhor e mais importante que a minha. Por isso, nós também aprendemos com o apóstolo Pedro a confiar na palavra, a buscarmos orientar a nossa vida a partir daquilo que Deus nos ensinou e nela deixou registado. Foi muito bom termos passado este tempo a estudar as palavras maravilhosas que Pedro escreveu e que dedicou a todas as suas igrejas por onde ele passou e que, no fundo, foram se estendendo no tempo até chegarem até nós. Foi muito bom também termos estudado durante vários meses o livro de Jó. Enfim, se tivéssemos o cuidado de puxar a cassete atrás, como se costuma dizer, iríamos ver que foi bom sempre nós termos aberto a Bíblia e termos visto o que Deus inscreveu e o que Deus deixou para todos nós. Por isso, fica aqui o nosso muito obrigado, primeiramente a Deus, que nos ajudou a criarmos este programa durante mais de 2 anos e tal, que nós tivemos o privilégio de diariamente estar consigo, com o Bíblia Fala, sempre com o pastor Pedro Esteves, e para nós também é motivo de alegria podermos ter trabalhado com este colega e, de alguma forma, um homem da rádio, um homem da TV, que nos dá o privilégio de ter a sua presença, e também a si que esteve durante todo este tempo ligado, enfim, e que nos dava o feedback que realmente o programa era um programa que vinha ao encontro das suas necessidades. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer claramente que o Bíblia Fala, enquanto programa, quer na RCS, quer também no Hope Channel Portugal, ele tem os seus dias contados. Terminamos aqui esta sequência de muitos episódios diários. Mas isto não significa que eu e o pastor Pedro Esteves nos vamos embora e deixamos de fazer este apontamento diário. Não. Nós iremos continuar a estar consigo diariamente nestes 2 órgãos de comunicação, a Rádio RCS e também o Hope Channel Portugal. Iremos apenas mudar o formato deste programa, deixará de ser o Bíblia Fala e passará a ser Escola Bíblica, porque iremos formar um projeto em que, de alguma forma, é quase como se estivéssemos não numa escola, mas num ato de formação
em que abertamente nós iremos falar da lição, iremos falar do sumário, iremos falar dos temas-chave. Enfim, há uma série de conceitos que nós vamos introduzir aqui na nossa conversa e que eu acredito que para si dar-lhe-ão muito jeito e será uma forma também de você se sentir integrado nesta escola bíblica. Portanto, iremos mudar já na próxima segunda-feira, mas isto não significa que não será um momento também de elevação e de conhecimento e de colocarmos em prática todo o nosso saber para lhe dar a si todo o conhecimento necessário para que você viva a sua vida com Cristo de uma forma autêntica. Portanto, o Bíblia Fala por hoje despede-se, já não voltará na próxima segunda-feira, mas eu e o pastor Pedro Esteves voltaremos já na próxima segunda-feira com o novo formato, com o novo estúdio, mas sempre com a mesma alegria e a mesma satisfação para abrirmos a Escola Bíblica. Então, você está convidado ou convidada a fazer parte da Escola Bíblica já a partir da próxima segunda-feira. Até lá.